Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Meu nome é Leonardo Furtado e dessa vez falaremos aqui sobre a suíte de protocolos TCP/IP. Vou logo avisando, não perca essa instrução. Se você está começando na área, você é garoto, está começando, é jovem profissional, está entrando, migrando de área, saindo de servidores ou de banco de dados ou de desenvolvimento, enfim, terminando a faculdade, está começando aqui, acompanhe esse vídeo, ele vai ser muito importante. Ele vai ser um vídeo um pouco mais longo do que os outros da série, mas ele é necessário, tá? O que falaremos aqui? O que nós temos, na verdade, nessa ilustração? Já temos um conceito aqui de camadas de função, que chamamos aqui no caso de camadas TCP/IP. Há o seu equivalente chamado modelo de referência OSI. Falarei de OSI e suíte TCP/IP ainda na sequência da playlist, mas aqui já estou antecipando algumas coisas. O que eu quero fazer para você agora é explicar o funcionamento de alguns dos protocolos da suíte TCP/IP especificamente. E para dar esse exemplo, vou desenhar o seguinte: você está na sua casa, nesse exato momento você tem o seu computador. Ele está conectado muito provavelmente pelo wireless, uma rede Wi-Fi, chamamos de WLAN aqui, Wireless Local Area Network, que tem o seu ponto de acesso, chama de AP aqui, que é um roteador doméstico. TP-Link, D-Link ou outra marca que você tiver aí não vai fazer diferença. Então está o seu AP aqui. E o seu ponto de acesso ele tem uma conexão, obviamente, com quem? Com o seu provedor de acesso à internet. Chama de ISP. E na outra ponta nós temos, um exemplo aqui, o servidor YouTube. Tá? Então o YouTube está aqui. Nessa relação, o que nós temos? Dois hosts. Por quê? Você não tem um endereço IP? Tenho. Não está participando da comunicação em rede? Estou. Então você é um host. Você é um dispositivo final, conhecido pelo nome de host. Mesmo com relação ao YouTube, é um host também. Só que a comunicação entre vocês é ponto a ponto, ou seja, você é um cliente e ele é um servidor. É uma opção de envio de mensagens unicast. Então estamos recuperando isso do episódio passado. Então você é um cliente. E o YouTube é um servidor, chama de server também. É outro nome que nós podemos dar para o servidor YouTube. Como é que você se comunica com o YouTube? Vamos pensar o seguinte, eu abro meu browser, meu navegador de internet, Mozilla, Chrome, o que for, e você digita youtube.com e dá Enter. É isso que você faz. Só que numa rede IP é necessário, na pilha local de protocolos do seu computador, que sejam especificados o endereço IP do remetente, você, e o endereço IP do destinatário, no caso YouTube. A pergunta é, qual que é o endereço IP do YouTube? Você não sabe, você sabe o nome, youtube.com. Mas e o endereço IP? Você conhece? Não, não conheço. Nessa hora que é invocado um protocolo, que é um protocolo / serviço, chamado DNS, que é um sistema de nomes. Então, o DNS é o protocolo que vai prover esta resolução entre o nome youtube.com e o endereço IP do servidor do YouTube que você vai se comunicar. DNS. Tá? Um grande exemplo. Esse protocolo ele é especificado no que nós chamamos de camada de aplicação da suíte TCP/IP. E também, por consequência, na camada de aplicação do modelo de referência OSI, que será discutido posteriormente. Um grande exemplo aqui. Exemplo 2. Todos os computadores numa rede IP precisam de um endereço IP. Aliás, não somente um endereço IP, precisa de endereço IP, máscara de subrede, gateway padrão, servidores DNS, nome de domínio, no mínimo. Em redes corporativas, em mercados verticais específicos aí afora, outros parâmetros IP devem ser fornecidos também para funcionalidades adicionais, coisa que discutiremos quando formos falar de DHCP. Aí a pergunta é, vamos dar um exemplo hipotético, você é um técnico de informática, júnior, está começando na área, vai trabalhar numa empresa, aí teu chefe vai falar o seguinte, fulano, tenho 500 computadores aqui para colocar na rede, coloca, abraça a missão. Você vai fazer o quê? Você vai entrar em cada um dos 500 computadores para fazer uma configuração de endereço IP e tudo mais e tal? Não vai, entendeu?
Aí lá, por mais que você tivesse feito isso, beleza, lá na frente tem que ter uma mudança no plano de endereçamento IP da tua rede. Aí tu vai ter que ir de novo nos 500 computadores fazer isso. Não vai. Então, todos esses lugares, principalmente em ambientes corporativos, mas na tua casa acontece também. Você vai querer uma configuração automática do endereço IP, da máscara de subrede, do gateway padrão, dos servidores DNS e, dependendo do local, de outros parâmetros IP, servidor TFTP, controladora WLAN, proxy e um monte de coisas aí que não vou detalhar agora. Então esse é um protocolo, serviço prestado por um protocolo chamado Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. Quando falamos do DHCP para o IPv4, chamamos de DHCP apenas, ou DHCP v4. Numa rede IPv4, o DHCP é o protocolo que faz isso para você. Já se você estiver rodando IPv6, o que é muito provável nos dias atuais, com o esgotamento do IPv4, muito provavelmente nesse momento você está rodando em regime de pilha dupla, ou seja, você tem ambos IPv4 e IPv6 no seu computador agora, nesse exato momento. Então, nesse cenário, aí tem dois componentes que são utilizados. Você pode botar os IPs na mão, que tem um critério que você não vai fazer, ou você pode usar um mecanismo de configuração automática de endereços IPv6 e os demais parâmetros. Aí tem duas coisas aqui, o SLAAC, o DHCP v6, tá? Primeiro momento aqui, e o SLAAC, que é o Stateless Address Auto Configuration. Aqui tem algumas ressalvas. Primeiro que o SLAAC, esse material aqui ele é baseado no curso ITM do Cisco Networking Academy. Ele é para iniciantes. Então ele tenta simplificar o máximo das coisas, mas eu já discordo de alguma coisa aqui, com todo respeito a quem produz o material. Mas o SLAAC não é um protocolo. O SLAAC, na verdade, ele é um procedimento do protocolo ICMPv6. Solicitação de roteador e anúncio de roteador. Router Solicitation and Router Advertisement. Do protocolo ICMPv6. O SLAAC faz parte disso aí, ele é um mecanismo, ele é um método, ele não é um protocolo por si só. Mas vamos deixar aqui quietinho. E no IPv6 você precisa dos dois. Não dá para ter um ou outro. Dá sim, não dá. Quem fornece o endereço de gateway é o SLAAC. Se você quiser usar um DHCP stateful, né, V6, aí quem vai coordenar rigorosamente a alocação de IPv6 nos hosts é o DHCP server, juntamente com as opções gerais, mas o default gateway vai ser sempre SLAAC, entendeu? Enfim, não vou detalhar a diferença de um para o outro não, tá? Mas uma rede simples, o SLAAC sozinho dá conta, ele é totalmente stateless. Depois, quando falarmos de IPv6, a gente vai entrar nessa seara ali, mas a primeira discordância aqui é que o SLAAC, de fato, ele não é um protocolo, mas vamos deixar ele quieto aqui. Vamos para o próximo caso. Você muito provavelmente lida com software de e-mail. Eu, particularmente, no meu computador eu uso muito o Microsoft Outlook. Então o Outlook é o protocolo, é o aplicativo de e-mail mais usado no mundo, por empresas inteiras e até mesmo usuários domésticos aí gerais. Mas tem outras opções, mas independente do software que você estiver usando, para essa proposta, todos eles vão embarcar isso aqui, ou o IMAP, ou para cada conta de e-mail, tá? Ou o POP3, mais frequentemente o IMAP, para gerenciar a comunicação com as suas caixas de mensagem com o teu servidor de correio local e o SMTP para envio de e-mails. E os servidores usam massivamente SMTP aqui. Então, Outlook. Léo, quer dizer que só posso ter e-mail por isso? Não, você pode ter, na verdade, serviços de e-mail inteiramente baseados em HTTP, que eu vou falar daqui a pouco. Mas em algum momento no back-end você vai ter lá, em algum lugar, o serviço SMTP, obviamente. Outro exemplo, transferência de arquivos. Então, a suíte de CPP desde o início prevê um protocolo específico para a troca de arquivos. Aí há várias ideias aqui, mas vamos focar nesses três. O FTP, o SFTP e o TFTP são muito utilizados. A questão é que eu acho que você já tem certas horas que você começa... Se você está começando a estudar redes agora, você fica muito preso a essas associações entre os diversos protocolos e as camadas da suíte de CPP ou do modelo OSI.
Por exemplo, se você for realmente leigo, aí você vai pensar o seguinte, que para transferir arquivos numa rede TCP/IP, eu só posso usar FTP, ou SFTP, ou TFTP. Não, na verdade não. Tem outros protocolos que podem e suportam transferência de arquivos. O próprio HTTP pode ser usado para isso, você baixar o arquivo e fazer um post de um arquivo. Mas tem muitos aplicativos que são baseados nesses 3 protocolos aqui. Inclusive, o FTP é muito antigo, o SFTP é mais recente, e o TFTP também ele é igualmente antigo, muito utilizado por operadores de redes, analistas de redes, engenheiros de redes, para trocar arquivos de configuração com roteadores e switches numa rede, ou para fazer backup desses arquivos de configuração, ou até mesmo para atualizar a imagem de software, né, o sistema operacional dos teus dispositivos intermediários. O TFTP é muito usado para isso aí. Então, beleza, mas você pode ter arquivo também para o web. Tá? Vamos lá. Próximo passo aqui, serviço web. Aqui é interessante, porque até então, no início das coisas todas, tá, o HTTP era específico para browser, para você abrir uma página, hipertexto. Protocolo de transferência hipertexto, abrir uma página. E nos anos 90, principalmente em boa parte dos anos 2000, numa rede local, as aplicações eram num regime que nós chamamos de client-server, cliente-servidor. Moral da história, você tinha uma porção de software cliente no teu computador e uma porção de software servidor lá no servidor, onde a aplicação rodava, obviamente, só que o processamento é distribuído, ou seja, quem processa é você, cliente. O teu software requisita do servidor, o servidor te passa os dados e você processa, client-server. Isso por muitos anos foi assim, só que depois começou a descambar muito para a área web. Chamamos de webilização de aplicações, é um nome que não existe, é até chulo, webilização de aplicações. Então muitas aplicações hoje em dia, a maioria na verdade, rodam num regime em cima de padrão web, com o protocolo HTTP. Então você não precisa de nenhum software adicional na tua máquina, precisa só do browser. Você processa, acho que você consulta os dados e trabalha com a aplicação que ela é processada lá no back-end do servidor. A gente tem um front-end, tem um back-end, enfim, as coisas todas lá. Isso acontece lá no servidor, não na tua máquina. Então é muito comum, muita coisa acontece no HTTP. Desde coisas simples, acessar o Facebook, acessar um YouTube para assistir esse vídeo. Então, se você está curtindo, deixa o teu comentário para eu saber como é que você está entendendo o que eu estou explicando aqui. Mas muitas aplicações usam HTTP. Tá? É o protocolo realmente mais utilizado hoje numa rede de computadores a título de camada de aplicação. Ou a sua versão protegida, cada vez mais crescente, na verdade já é majoritária. REST, Representational State Transfer. REST, na verdade, ele não é um protocolo, é outra discordância que eu tenho aqui. A REST ele é um estilo de arquitetura. Se eu estivesse falando, por exemplo, do protocolo SOAP, o SOAP é um protocolo. O REST não é um protocolo, inclusive ele usa HTTP. Mas vamos deixar ele quietinho ali, para quem está começando. Então são exemplos de protocolos da camada de aplicação, dos quais muitos, eu diria até que a maioria, possuem uma interface de aplicação com alguma coisa que está rodando na tua máquina. Outros não diretamente, que é o caso do DNS. É o seguinte, eu vou falar com um nome para saber qual que é a IP. O DNS seria invocado ali nos bastidores para resolver isso aí. Eu preciso de um IP, um DHCP ele vai pegar isso para você. Agora, SMTP, POP3, IMAP, FTP, HTTP, cara, são coisas que têm interfaces de aplicação com programas rodando no teu computador. E esses exemplos que eu citei aqui agora, eles estão de fato mapeados para a camada de aplicação. Olha que legal.